Vamos para mais vídeo? Partiu! Dessa vez nós vamos falar sobre a União Europeia. Tem um vídeo aí que a gente fala de blocos econômicos. Então dá uma procurada aí e deixa o joinha tanto nesse vídeo quanto no vídeo de agora. Já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e coloca lá, ativa lá o sininho para você ficar sabendo das novidades que acontecerem aqui no canal, porque tem novidade toda hora quase. Então vamos lá, faz uma maratona aí de vídeos. Então, o que acontece aqui? União Europeia. A União Europeia é basicamente o primeiro e maior bloco econômico existente no planeta. Um bloco econômico é basicamente uma reunião entre países cujo interesse é fazer com que esses países cresçam economicamente em conjunto. Geralmente esses países têm uma proximidade geográfica e no caso eles têm o intuito de aumentar a comercialização entre si, entre os países membros do mesmo bloco. A União Europeia é o bloco econômico que possui a maior integração possível dentre os blocos econômicos existentes no planeta, como o NAFTA, como o Mercosul, do qual o Brasil faz parte e é um membro fundador, como o ASEAN, como o Mercado Comum Centro-Americano, enfim. O bloco econômico com o maior nível de integração é a União Europeia. E vamos lá, vamos entender por que ela é tão integrada assim. Rapaz, muitos dos países que fazem parte da União Europeia, não são todos os países da Europa, eles têm, por exemplo, a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, moeda única. Como assim? O que é essas coisas aí que eu estou falando? Livre circulação de pessoas, por exemplo, eles podem trafegar entre os países membros que assinaram o Tratado de Schengen dentro da União Europeia, onde permite o tráfego de pessoas de um país para o outro, como se você estivesse saindo de uma cidade indo para outra, como se você estivesse de um estado indo para outro, se você estivesse saindo do Rio de Janeiro indo para São Paulo. Então não tem burocracia de passaporte nem nada, e não precisa nem trocar de moeda, porque muitos desses países têm moeda única, que é, no caso, o euro. Eles abriram mão da própria moeda para adotar uma moeda única. Não são todos os países da União Europeia que adotaram essas medidas, tá? E temos a livre circulação de mercadorias, ou seja, não tem tarifas alfandegárias dos produtos que são comercializados entre os países membros. Vamos entender aqui, eu fiz uma listagem de objetivos e valores da União Europeia. Olha só, tem como objetivo, dentre outros objetivos econômicos, o objetivo de promover a paz, os valores e o bem-estar dos seus cidadãos. Inclusive a União Europeia tem impostos que vão para a União Europeia e que vão ser aplicados em alguma coisa que melhore a situação dos países membros. Garantir a liberdade, a segurança e a justiça. Nós temos diversos aspectos, diversas mini-organizações, não lembro agora o nome, estou usando o termo organização, dentro da União Europeia para promover esses objetivos aqui, em separado, tá? Fornecer o desenvolvimento sustentável, muito disso se deve, a gente vai falar num outro vídeo aí sobre fontes de energia, a falta de fontes de energia no território americano, no território europeu, fazendo com que os países europeus tenham que comprar tipo petróleo, gás natural, de outros países, tornando-se dependentes. Então eles têm uma busca de fontes de energia alternativas, como energia solar, energia eólica. Eles estão buscando esse tipo de fonte de energia que, além de substituir as fontes de energia que eles são dependentes pela compra, também vai favorecer um desenvolvimento sustentável, ou seja, garantir que as gerações futuras também tenham recursos da natureza para elas, onde a gente não vai exterminar todo mundo. No território dos outros eles fazem isso, né? Mas no deles não. Então, aí eles garantem o desenvolvimento sustentável no território deles. Então, assente um crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços. Uma economia de mercado altamente competitiva. A gente está falando de bloco econômico, né? É lógico que isso é uma evolução do sistema capitalista e para o capitalismo, esse liberalismo onde as instituições privadas possam competir. Mas é lógico, a União Europeia tenta promover uma
um mercado competitivo justo, com pleno emprego, progresso social e proteção do ambiente, que a gente falou dentro do desenvolvimento sustentável. Lutar contra exclusão social e discriminação. Espero que eles promovam muito bem isso daí, tendo em vista que temos muitos grupos xenófobos na Europa. Xenofobia, no caso, é aquela aversão ao migrante. Eu não quero que o migrante esteja saindo do país dele, entrando no meu para roubar meu emprego, para utilizar os recursos do Estado, por exemplo, uma escola pública que é para o meu filho dos impostos que eu pago. É o pensamento xenófobo de muitos grupos dentro da Europa. Promover o progresso científico e tecnológico. Então a gente tem aí diversas universidades fazendo acordos com diversas instituições privadas para o crescimento tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia, aqueles impostos que eu falei para você que saem dos membros da União Europeia e são impostos para a União Europeia, eles são revertidos para auxiliar também os países que estiverem passando por algum problema econômico. Então eles vão dar um reforço para esses países, como os países que eles chamavam o Reino Unido, que saiu da União Europeia no que a gente conhece como Brexit. Uma das reclamações dele, que eles até chamavam de pigs, porcos, né, em inglês, os países que estavam com problemas econômicos e que estavam sugando esse dinheiro da União Europeia e nunca conseguiam se reestruturar economicamente, que é Portugal, acho que se não me engano Itália, PI, PI, G a Grécia e S a Espanha. Então, estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro, que a gente falou no início do vídeo. Os valores da União Europeia são comuns aos países que fazem parte dela, numa sociedade que prevalece a inclusão, a tolerância, a justiça, a solidariedade e não a discriminação. Esses valores são parte integrante do modo de vida europeu. Dignidade ao ser humano, liberdade, principalmente econômico, a liberdade de circulação confere a cidadãos europeus o direito de viajarem e residirem onde quiserem no território da União. A livre circulação de pessoas que eu falei no começo do vídeo. Democracia, o funcionamento da União Europeia na democracia representativa. Ser cidadão europeu também confere direitos políticos. Todos os cidadãos europeus adultos têm o direito de se apresentar como candidatos e de votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Os cidadãos europeus têm o direito de se apresentar como candidatos e de votar no seu país de residência ou no seu país de origem. Igualdade. A igualdade implica que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei. Estado de Direito. A União Europeia assenta no Estado de Direito. O que é isso? Vamos lá. Tudo o que a União Europeia faz assenta em tratados acordados voluntária e democraticamente pelos países que fazem parte, logicamente, da União Europeia. O direito e a justiça são garantidos pelo Poder Judicial, um Poder Judicial independente. Os países da União Europeia conferiram competência jurisdicional ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, os países da Europa, eles respondem, nesse sentido aqui, do Estado de Direito, a competência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Direitos humanos. Os direitos humanos são protegidos lá na Carta dos Direitos Humanos, isso é mundial, tá? Mas a gente tem também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que proíbe a discriminação em razão de sexo, origem étnica e racial, não importa suas religiões e suas convicções, deficiência, a sua idade, nada disso você pode ser discriminado por ser ou orientação sexual. E consagra o direito à proteção dos dados pessoais e o direito de acesso à justiça a todos os cidadãos dentro da União Europeia, conferidos por essa Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em 2012, a União Europeia recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tá? Pelos seus esforços em prol da paz, na reconciliação da democracia e dos direitos humanos, logicamente dentro da Europa. Não vou crescer mais nesse vídeo, mas a gente ainda vai voltar nesse assunto. É um complemento esse vídeo até do vídeo
de blocos econômicos. E quando a gente vai falando de outro bloco econômico, por exemplo, Mercosul, a gente vai até comparar algumas coisas entre blocos econômicos, comparando com a própria União Europeia. E nós vamos ter outro vídeo falando um pouquinho mais sobre a própria União Europeia. Mas para não deixar esse vídeo muito longo, a gente termina por aqui. Espero que tenham entendido o que é a União Europeia. Tem muita coisa aqui que eu deixei anotadinho para estar falando, mas até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente continua. No próximo vídeo que a gente fala de União Europeia. Vejam aí os outros vídeos, tá? Valeu, até a próxima.